Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a carreira docente. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a carreira jurídica de docência, de ser professor. Tu pode ouvir falar o termo docência no ensino superior, tu pode ouvir falar o termo magistério superior, mas tudo isso significa ser professor universitário. Esse é o mundo com o qual eu estou muito ligada, então eu prometo que eu vou tentar fazer um vídeo mais objetivo e completo possível. Se ficar alguma dúvida, se faltar alguma coisa, comenta aqui embaixo que eu respondo assim que eu puder. Mas, de qualquer forma, gente, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre essa história de ser professora é que a maioria de nós, como alunos, né, durante a nossa graduação, a gente não percebe o trabalho efetivo do professor. Por quê? Porque a gente tem muito contato com o professor em sala de aula, né? A gente pensa que o professor só faz isso, entre aspas. E aí, é claro que isso é uma parte importante, né, da vida do professor, só que ele tem que fazer muito mais coisa. Então, entre as funções do professor está dar aula, né? Então, ele tem que dar aula pra gente, cada professor vai ter mais ou menos a sua área, vai ter as suas matérias. Além disso, ele é responsável, ele tem que fazer pesquisa também. Então, a pesquisa no direito, ela pode acontecer fora das universidades, fora das faculdades. Mas, de forma geral, quase todos os pesquisadores são também professores, porque a gente acaba unindo o útil ao agradável, né? Então, as universidades, elas têm condições, as universidades, elas nos proporcionam, né, possibilidades de pesquisa, possibilidades de grupo de pesquisa que acabam potencializando essa pesquisa. Então, por exemplo, eu posso pesquisar na universidade, ter grupos de pesquisa em que eu, além de auxiliar alunos, eles também me ajudam a pesquisar, a gente constrói conhecimento juntos. Então, a pesquisa também é uma função, a extensão também pode ser uma função do professor. Então, pensar em projetos que vão para além dos muros da faculdade, a gente já falou bastante sobre isso aqui. E também, muitos professores acabam tendo cargos de gestão, que significa que eles acabam sendo responsáveis pela administração de várias questões relativas à faculdade, ali, a organização de horários, a organização dos professores, recebimento de alunos, né, quando tem algum tipo de conflito, quando tem alguma questão mais burocrática para ser resolvida. Eu acompanhei muito o trabalho da coordenação quando fui professora. Então, tanto nas particulares como nas públicas, existem muitas situações para serem resolvidas. E o coordenador, ele acaba sendo, assim, muito requisitado. Normalmente, o coordenador, ele não sai totalmente da sala de aula. Então, assim, ele consegue levar algumas aulas com a coordenação. Só que é meio que normal, né? Ele acaba se afastando muito, ele diminui a carga horária frente a alunos. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande, é muito trabalho burocrático, como a gente fala, são muitas questões ali que eles têm que resolver dentro da universidade, com um professor novo. Sai professor, entra professor, tem que arrumar horário, tem algum conflito de alguma coisa, tem que organizar, enfim, a vida dos alunos. Olha, vida de coordenador não é nada fácil. Então, o coordenador, embora ele costume ser um professor do corpo docente, ele seja também um professor, ele costuma ter um pouco mais de função administrativa e acaba se afastando um pouco da sala de aula. E por que que isso também acontece, gente? Eu quero deixar bem claro por quê. Lembra que eu falei que normalmente a gente pensa que o trabalho do professor é estar ali dando aula? Pois é, isso é uma parte muito importante do trabalho, mas olha, para tu estar ali dando aula, tu tem que ter um preparo muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes, para a gente dar 1 hora de aula, a gente tem que estudar 4 horas. A gente tem que estudar muito tempo para conseguir ter conteúdo, conhecimento e profundidade para ensinar outras pessoas. Então, assim, não é porque tu estudou muito durante a tua vida que tu está preparadíssimo para dar aula de qualquer jeito. Isso é muito raro. Um professor que dá a vida inteira a mesma aula, a mesma matéria, talvez consiga. Agora, a maioria de nós tem que estudar, tem que se preparar. É claro que quando tu já está na segunda, na terceira vez dando aula de uma certa matéria, tu já tem mais proximidade com ela, já se sente mais confortável. Mas vejam, o trabalho do professor é muito mais do que apenas estar em sala de aula. Nós temos todo um preparo antes, toda uma questão que nos, entre aspas, toma tempo. E é por isso que o professor, 40 horas, por exemplo, ele nunca tem 40 horas frente ao aluno. O que significa 40 horas? É o regime, né? As horas de trabalho. Você é contratado para trabalhar 40 horas por semana. Nunca, nenhum professor dá 40 aulas na frente do aluno. Por quê? Porque existem muitas outras atribuições, mesmo que tu só dê aula, que tu tem que fazer.
Tu tem que estudar para aula, tu tem que preparar avaliações, tu tem que corrigir avaliações, tu tem que corrigir trabalhos, tu tem que organizar a vida para que a turma consiga te acompanhar. Então, gente, é um trabalho muito legal, mas ele tem nos bastidores muito mais do que aparenta. Então, basicamente, as 3 funções mínimas do professor que a gente tem que saber é que ele vai dar aula e para isso ele tem que estudar muito, se preparar muito, ele tem que pesquisar, ele tem que fazer projetos de pesquisa, projetos de extensão e em muitos casos ele vai ter também gestão, né? Cargos de gestão em que ele vai ser responsável por organizar o máximo possível a vida de todo mundo. Uma coisa que eu esquecendo de falar também é que o professor universitário, como ele costuma ter pesquisa, como ele costuma ser especialista em uma área, é muito comum ele ser convidado para dar palestras, é muito comum, é quase obrigatório professores participarem de eventos, certo? Se não como palestrantes, como ouvintes, como apresentadores de trabalho. Nós temos que ter uma produção acadêmica muito intensa, então existem redes de pesquisa. Eu sou a professora de um lugar, eu conheço outra professora lá, outro professor aqui, nós mantemos contato, nós trocamos pesquisa, nós trocamos palestras, enfim. É normal, por exemplo, um professor universitário ter que viajar para participar de eventos em outros lugares, como palestrante, como apresentador de trabalho, como ouvinte. Isso meio que faz parte também da nossa função. Por quê? Porque a gente precisa sempre estar melhorando, pesquisando, entendendo, se aprimorando para trazer tanto para os alunos o que há de melhor, mas também para que as nossas pesquisas fiquem melhores. É meio que uma obrigação que é muito prazerosa, mas que também é muito cansativa. Para quem não acha que assiste de fora, né? Para quem não está dentro da situação, nossa, a gente pensa que coisa boa ter que viajar para trabalhar. Só que às vezes isso pode ser bem cansativo, certo? Normalmente os congressos eles são bem puxados, eles costumam ser 3, 4 dias intensos, é cheio de ter que ter carimbo para poder ganhar o certificado, tem que comprovar participação, enfim, existem uns detalhes aí. Eu, pessoalmente, gosto muito de evento, porque é uma vibe, é um ambiente diferente, em que tu aprende, tu discute, enfim, tu ganha muito, mas é, sim, um pouco cansativo. E a depender da necessidade que tu tenha, talvez isso se torne, assim, algo bastante puxado. Os professores muito conhecidos, que são bastante requisitados, eles até têm que declinar um pouco, porque é muito evento, é muita participação, é muita palestra, e às vezes eles ficam correndo o Brasil e assim não tem tempo nem para descansar, nem para focar nas suas próprias pesquisas, que é algo importante. Então, olha, se tu quer ser professor universitário, saiba que é possível que tu tenha esse dever prazeroso de ter que viajar pelo Brasil, de ter que viajar pelo mundo, porque existem universidades fora do Brasil também que fazem esses convites. Inclusive, é algo muito importante a internacionalização do ensino, do estudo, da pesquisa. E aí, a gente às vezes tem que ir para o exterior, imagina dar uma palestra. Mas, enfim, é muito legal, mas também tem o seu ônus, né? Que é o fato de muitas vezes tu acabar, enfim, cansando muito, tu não consegue focar no teu trabalho, às vezes tem uma pesquisa para fazer, e aí tu tem que compartilhar ao mesmo tempo que tu tem que ir em eventos, enfim. Vida de professor, ela não é monótona, tá? Algumas pessoas podem pensar que ela é um pouco monótona, porque, é sempre a mesma rotina, mas não é. Sempre tem uma coisa nova acontecendo, ou um novo evento, ou um novo artigo que a gente tem que escrever, sempre tem alguma novidade. Bom, então, quais são os tipos de professores universitários que existem? A gente pode começar separando eles em 2 grandes grupos, entre os professores universitários de instituições públicas e os professores universitários de instituições privadas. E por que eu faço essa divisão? Porque todos aqueles professores que forem federais, que forem, né, sob responsabilidade da União, entre aspas, que são do âmbito federal, existe uma lei, aliás, existe mais de uma lei, mas existem leis específicas que falam do plano de carreira daqueles professores. Então, por exemplo, o professor universitário de uma universidade federal, ele tem um plano de carreira que uma lei determina como vai ser. E lá na lei mais recente, que é de 2012, existe ali a classificação de como então um professor pode se enquadrar, o que ele pode ser. Nós teremos então a figura das classes de professores universitários, dentro aí desse plano de carreira que eu comentei contigo. Então nós temos 5, a classe A, B, C, D e E. A classe A é a mais básica, o nível de instrução do professor é ainda menor, e a classe E é, digamos, o máximo que um professor pode chegar na sua carreira. A classe A, então, são professores que têm apenas a graduação. Eles são chamados de professores auxiliares.
A classe B são professores que têm graduação e mestrado, e eles são chamados de assistentes. A classe C são professores adjuntos que já têm o doutorado, então, graduação, mestrado e doutorado, professor adjunto. A classe D são professores associados, que também têm o doutorado, mas eles já têm mais tempo, então é um professor mais antigo, um professor, digamos assim, com mais experiência, não é um novato, não é um professor que acabou de entrar. Todos eles que entram com doutorado hoje entram como adjuntos, tá? E por fim, nós temos o professor titular, que tem que ser feita uma prova para tu se tornar um professor titular, não é nada simples, é bem difícil, na verdade. São professores já no fim da carreira, muitos quase se aposentando, acabam se tornando professores titulares, certo? E é bem difícil de se conseguir. Além dessas classes, existem níveis. Então, tu pode ser nível 1, nível 2, cada classe vai ter a sua classificação, então 1, 2, 3, 4, e tu vai evoluindo com o tempo, certo? E com avaliações de desempenho. Existe muita explicação na lei lá, mas basicamente as pessoas vão evoluindo com o tempo, vão subindo de nível, subindo de classe na sua carreira. E isso, sim, tem diferença lá na questão do salário. Os vencimentos tendem a ser maiores quanto mais alto é o teu nível, quanto maior a tua classe, mais alto é o teu nível, certo? Tudo isso, gente, é bem explicado nessa lei que eu citei, é uma lei de 2012, a lei 12.772, né, de 2012, e nessa lei também está previsto o regime de trabalho dos professores. Cada edital de seleção de professor vai ter lá o regime que eles estão procurando. Existe o de 20 horas, que tu pode trabalhar 20 horas nessa instituição que tu está fazendo o concurso e trabalhar em outras instituições ou outros empregos. E existe o regime de DE, que é dedicação exclusiva, 40 horas semanais. Esse até hoje é o que eu mais vi, certo? Então, as universidades federais, elas têm muitos professores com dedicação exclusiva. Por quê? Porque dentro desse tempo a gente consegue desenvolver pesquisa, a gente consegue desenvolver extensão, a gente consegue se dedicar justamente àquela tarefa de ensinar e tudo mais. E é o mais comum mesmo, assim, é muito difícil a gente ver 20 horas, é muito raro uma vaga sair para 20 horas. De qualquer forma, cada edital vai ter a sua determinação. Uma coisa também que é importante eu te dizer, que eu acredito que eu já falei, mas é importantíssimo repetir, é que a partir desta lei de 2002 que eu citei, todos os professores têm que ter doutorado para começar a dar aula em universidades federais. As exceções existem para áreas em que não se tem doutores, em que existe uma carência de doutor, então, enfim, abre um edital num lugar muito distante, que nunca nenhum doutor chegou, então eles têm que acabar baixando um pouco o nível, ou então em áreas que as pessoas não têm tanto interesse. Por exemplo, eu já vi muito concurso para professor de medicina, certo? Que bastava a graduação. Por quê? Porque os médicos, em geral, eles têm questões profissionais, eles têm perspectivas profissionais melhores e muitos não chegam até o doutorado, né? Até porque eles já se acham doutores desde que se formaram, assim como alguns alunos de direito. Mas a questão é que, a depender da situação, isso pode sim ser deixado de lado. Agora, no direito eu nunca vi. Desde que a lei saiu, sempre se pede para a pessoa ter o título de doutor para começar a dar aula, ok? E quando eu falo de dedicação exclusiva, é importante que tu saiba que é permitido que o professor ele dê palestras e receba por isso, certo? Na lei existe essa permissão e ele também pode ganhar bolsas, bolsas de instituições de fomento à pesquisa, bolsas da própria faculdade em que ele leciona. Existem algumas possibilidades que não são proibidas por lei. O que ele não pode fazer? Ele não pode ter outro emprego formal, decidir dar aula em outra faculdade, ele não pode ter, por exemplo, dar palestras toda sexta-feira. Não, isso aí já é relação de emprego, então não pode. Agora, uma palestra que ele for dar, sim, tudo bem, ok? Isso é o básico para a gente saber sobre as universidades federais, sobre ser professor universitário em universidades federais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero te dizer que nas universidades particulares não existe uma única lei que determina o plano de carreira. Cada faculdade vai ter o seu plano de carreira, que quase sempre é muito similar aos planos das universidades federais, mas se tu tem desejo de ser professor e tu for dar aula numa particular, tu vai ter que pedir para aquela universidade qual é o plano de carreira que eles têm, para ver o documento, para entender como que funciona, certo? O MEC, ele visita com frequência as faculdades, então, com frequência a gente recebe esses documentos, porque é importante que a gente saiba onde que a gente está ali, né, na fila do pão. De qualquer forma, todas as faculdades vão ter o seu próprio plano.
As particulares, cada um faz o seu, é mais ou menos similar com as federais, e as públicas federais, então, seguem essa lei que eu comentei aqui. Bom, e quais são os requisitos, então, objetivos para nós nos tornarmos professores? Isso também diferencia na Universidade Federal e na Universidade Particular, por quê? Na Universidade Federal, como eu falei várias vezes, é obrigatório o título de doutor hoje, na maioria dos casos, para a gente começar a dar aula. Nas universidades particulares, isso não é obrigatório, certo? O que eu percebo é que a maioria das universidades particulares buscam pelo menos mestres. Claro que é importante ter alguns doutores, mas como nem todo mundo tem doutorado, como ainda é um título que está em um pouquinho de escassez, né? Não é todo o corpo docente das particulares que são de doutores, eles têm alguns, mas é possível que eles contratem mestres e é possível que eles contratem pessoas com especialização ou pessoas apenas graduadas. Então, vejam, para ser professor na Universidade Federal, eu tenho obrigatoriamente que ter mestrado e doutorado para ser um professor de carreira. Talvez você te pergunte, mas professora, ou tu não te pergunte, mas eu vou te contar que eu fui professora de Universidade Federal, mas eu não tinha doutorado. Como é que se explica isso? Gente, existe uma modalidade de professores temporários que são chamados professores substitutos. E eles, então, podem ter o grau de mestre. Eu não tinha que ter doutorado, porque eu ia ficar apenas 2 anos, então aceitava-se que eu fosse mestra. E aí, eu fiquei 2 anos, dei aula e acabou o meu contrato, eu não tenho vínculo com a universidade. Eu fui uma professora contratada por um período em que eles precisavam de professores para suprir o quadro, certo? Vejam, essa questão de concurso para professor de carreira é muito demorado. Sabe que concurso para qualquer coisa demora, né? Então, para professor também demora às vezes 1 ano. Então, muitas vezes, eles não conseguem preencher as vagas a tempo do semestre começar e as aulas serem dadas. Então, por exemplo, às vezes eles começam um concurso, demora muito tempo para os professores assumirem a sua vaga e os alunos não podem ficar sem aula, né? Pelo amor de Deus. Então, eles têm um processo muito mais rápido, que é o de professor substituto. A gente tapa o furo enquanto o professor verdadeiro, efetivo, não chega. E aí, assim que acontecem as coisas. Mas vejam, na Universidade Federal tem que ter doutorado para ser professor de carreira. Nas particulares não é obrigatório. Eles tendem a chamar professores com mestrado, mas em muitos casos eles convidam pessoas que às vezes não têm nem especialização, que são apenas graduados, mas que podem ter, sim, um notório saber jurídico. Por exemplo, um juiz de direito. Ninguém acredita que um juiz de direito não tenha conhecimento em direito. Então, às vezes, ele tem só a graduação, mas ele é convidado a dar aula, certo? Porque ele tem conhecimento para passar. Pessoalmente, eu gosto muito dessa ideia. Não da ideia de que não é necessário ter mestrado, porque eu acho que o mestrado ele é algo bem básico. Mas eu gosto da ideia de que nas particulares a gente tem uma diversificação. Então, nas particulares, a gente pode chamar juiz, promotor, delegado, advogado, pessoas que vivem o dia a dia daquela profissão para conversar com os alunos. Enquanto que em muitas universidades federais isso não é possível, porque o professor ele só pode dar aula. É por esse motivo que as particulares e as federais também têm uma diferenciação, porque as federais costumam ser um pouco mais teóricas, muito mais voltadas para pesquisa do que particulares. É claro que não é todo mundo, é claro que existem muitas exceções, mas na minha percepção é assim que acontece. Agora vejam, nós também temos uma parte positiva dessa história do doutorado ser exigido, né? Que é o fato de que os professores doutores, eles têm obrigatoriamente um caminho de pesquisa, eles têm obrigatoriamente um conhecimento, um know-how muito maior naquela situação para aquele fim, certo? Então, entre mortos e feridos, a gente acaba tendo benefícios e malefícios de cada um dos sistemas. Na particular, não é obrigatório de ter doutorado, alguns professores podem ter, certo? Mas pode ser que tu tenha um professor que só tenha graduação e que seja um exímio professor, até porque eu ia falar sobre isso, gente. O mestrado e o doutorado, eles são voltados para a pesquisa. A gente não aprende a dar aula. A gente não aprende a lidar com sala de aula, lidar com o aluno, fazer plano de ensino. Muitos professores viviam sozinhos no seu campo pesquisando, daí eles passam num concurso e começam a ter que lidar com 40 alunos de uma vez só. Não é para todo mundo, né? Algumas pessoas gostam mais, outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas enfim, ser professor requer esse tato. É uma questão muito importante. Se tu quer ser professor, tu tem que gostar de gente, minimamente, tá? Não dá pra ser aquelas pessoas que odeiam seres humanos e estão lá dando aula. Não dá, então vai fazer outra coisa, vai trabalhar num cantinho que tu não seja incomodado por ninguém.
ok? Mas vejam, tu quer fazer o mestrado e o doutorado, a gente teria que falar um dia inteiro sobre isso. O mestrado, ele costuma levar 2 anos, o doutorado, ele costuma levar 4. Pode ser feito em menos tempo, certo? Mas esse é o tempo médio, o tempo que a maioria das pessoas utilizam. Então, vejam, para tu te tornar professor universitário de uma universidade federal que exige o título, os 2 títulos, tu vai ter aí, no mínimo, 6 anos de estudo pós-faculdade. Então, é uma caminhada, né, gente? Uma caminhada que tu vai ter que fazer junto com a produção acadêmica, junto com cuidados de ter currículo, porque eu já vou falar como que é feita essa seleção nas universidades federais. As particulares, gente, pode ser por seleção, mas também pode ser por contratação, eles não são obrigados a fazer uma seleção, eles podem contratar quem eles quiserem, e tudo bem, né? Porque é uma instituição privada, porque é uma empresa, certo? Mas muitos particulares também fazem processos seletivos. Então, dessa parte assim, eu só queria te dizer que os requisitos básicos são justamente os títulos para universidades públicas e para universidades particulares, algumas vão requerer títulos, outras não. E aí tu vai ter que sempre estar atento aos requisitos do edital, aos requisitos da seleção, para ver se tu tem quadra ou não. O básico, então, diploma. Se tu fizer mestrado e o doutorado, não tem erro, ninguém vai te impedir de fazer seleção aí para qualquer faculdade pública ou particular. Bom, professora, como é essa bendita seleção? Gente, como eu falei, nas particulares, cada uma vai ter o seu jeito de selecionar. Algumas vão contratar pelo currículo, algumas vão contratar por indicação, outras vão fazer processos seletivos. Nas 2 particulares que eu dei aula, uma foi por análise de currículo. Eu basicamente cheguei lá sem avisar, dei meu currículo, falei com o coordenador e falei que queria trabalhar, e depois ela acabou me contratando. E no outro foi uma seleção. Então, eu me candidatei, certo? Para algumas vagas que existiam, eu fiz provas didáticas e tudo mais, eu fui aprovada, fui contratada. Vejam, tanto em particular como em federal, de qualquer forma, a gente vai ter uma previsão do que a gente vai dar de aula. Então, na federal, isso tudo é mais amarrado. Por quê? Porque na federal, obrigatoriamente, tem que ter um processo seletivo público, né? Um concurso público, não é qualquer coisa, é um processo bem complicado. Por que eu falei que demora muito? Porque existem várias fases no concurso. Como tudo que é, né, tudo que é público, a gente tem um concurso muito concorrido. Olha que palavra, ficou repetitivo, né? Mas são bastante concorridas as vagas para universidades federais. Muitos professores, assim, de linha, né, de uma alta linha, como que eu posso dizer, de uma distinção concorrem nesses concursos, e é por isso que, enfim, tem muita disputa, é muita gente querendo ser professor universitário. Como que funciona basicamente, gente? Cada edital vai ter os seus detalhes, né? Então, eu vou te trazer aqui a forma geral. O que, em geral, a gente pode esperar, porque eu vi acontecer em vários concursos que eu acompanhei. Agora, quando abrir um concurso e tu for concorrer, tu vai lá e lê direitinho, vírgula por vírgula, porque tu sabe que pode mudar, ok? Então, basicamente, gente, vai ser algumas fases, certo? Primeira, prova escrita. Na minha prova de seleção para professora substituta, eu não tive essa prova, e nem na minha prova de professora particular. Agora, em geral, concurso público de universidade federal, de universidade pública, vai ter uma primeira fase, que é a fase em que tu vai escrever. Então, tu costuma já ter antes a área para a qual tu te inscreveu. Digamos que abriu vaga para professor de processo e de direito penal. É aquilo, certo? Tu tá entrando para aquela vaga que existe para aquele departamento de direito penal, ok? Não quer dizer que depois, lá na frente, tu não vai ter que dar outro tipo de aula que tu não possa trocar. Aliás, é bem comum. Muitas pessoas fazem concurso para uma área que não é a sua especificamente, e depois lá dentro trocam. Isso é meio complicado, mas acontece, ok? Mas a princípio, em princípio, tu vai ter ali aquela tua vaga, tu vai escolher a área e tu vai respeitar aquilo, o resto da vida vai ser como que tu vai trabalhar, ok? Então, vai ter essa prova discursiva, em que vai cair lá umas questões e tu vai ter que responder. Eu já vi acontecer a pessoa pode levar livros e tal para consultar, e aí tu pensa, ai, que prova mais fácil. Não, né? Porque eu sempre pensei nisso. Parece que as pessoas não pensam. Que adianta tu levar uma mala de livro se tu não leu? Se tu não estudou previamente, tu vai na hora ler ali o que o cara tem para dizer, para tirar? Não tem, né, gente? A prova é curta. Aquilo ali serve para tu consultar uma dúvida ou outra de algo que tu já estudou, já tem na tua cabeça. Tu consulta e, ó, escreve.
Essa é a primeira fase, tá? Depois, existe uma segunda fase, que é a mais comum. Eu fiz isso em quase todas as minhas seleções. Teve uma única que eu não fiz, que foi de currículo, que não teve, porque a professora estava precisando muito de professor. E aí acabou me contratando meio rápido, assim. Mas a prova didática, que seria a segunda fase. Então, primeira fase, prova escrita. Segunda fase, prova didática. O que significa isso? Significa que, normalmente, 24 horas antes, eles sorteiam um ponto daquela área lá. Digamos que tu está estudando teoria do direito. Aconteceu comigo. Um dos pontos que eu sorteei na particular que eu fui dar aula era os círculos da moral. Lembra? Os círculos do direito e da moral, que já tem um vídeo aqui no YouTube sobre isso. E aí, eu tive que estudar aquele conteúdo, tive 24 horas, estudei o conteúdo e dei uma aula para outros professores que analisam como é a minha desenvoltura, quanto eu sei do conteúdo, como que eu falo, se eu me comunico bem, tal. Desses professores avaliam. Na federal, foi a mesma coisa. Na minha universidade federal, que eu fiz o concurso para substituta, eu fui aprovada para a área de consumidor, processo civil, prática civil e empresarial, tá? Então, eu dei aula de tudo isso e mais um pouco. E aí caiu o ponto de mediação e arbitragem. Acho que era mediação de conflitos, né? Vias alternativas de resolução de conflitos. Eu acho que eram os 3. E eu já tinha dado muita aula sobre isso. Então, foi bem tranquilo. Fiz o meu melhor e já estava acostumada, porque eu já dava aula, já tinha um semestre que eu dava aula. Fui lá, apresentei e tirei uma nota alta. Mas eu também me inscrevi em concursos que não tinham nada a ver comigo, como Direito do Trabalho e Direito Penal. Socorro! Eu me inscrevi porque eu queria passar em algum deles, né? E, gente, em Direito do Trabalho não era minha área mesmo. Assim, nunca foi. Mas, né, eu poderia estudar e dar aula. Pensei, eu estudo o máximo que eu puder, eu vou dar a melhor aula que eu puder. E eu fui muito bem na prova didática, muito bem mesmo, porque eu peguei o material com uma amiga que dava aula de direito do trabalho, estudei tudo por ali, que dava aula alguns anos antes. Só que eu não me atentei para o fato de que em 24 horas eu estudei o que deu para estudar e tinha uma lei que tinha trocado nesse meio tempo. Então era uma questão do empregado doméstico que não podia mais alguma coisa e eu não me atentei a isso. Então, durante essa aula, eu errei esse detalhe. E daí eu fiquei com uma nota baixíssima nessa matéria. Eu fui reprovada, mas deixa eu ver se eu tô sendo clara. Tinha 3 áreas, 3 vagas, eu me inscrevi para as 3, fui aprovada em uma, reprovei em outra, e a de penal, graças a Deus, eu nem cheguei a fazer, porque já tinha passado na primeira, e daí eu não queria mais saber de direito penal, né? Então, assim foram as minhas seleções. A primeira foi só por currículo, a segunda foi uma seleção, a terceira foi uma seleção também muito similar, mas nenhuma foi como essas que eu tô te falando aqui para o professor titular. Por quê? Porque essas são muito mais complicadas. A prova didática é muito similar, mas existem outras fases que acabam complicando um pouco. Eu também fui reprovada, viu? Eu fiz uma seleção em que eu me esqueci de entregar uma folha do plano de aula para os professores e ela estava impressa dentro da minha pasta, eu esqueci de entregar e elas me reprovaram, porque eu só me lembrei quando eu já tinha saído da sala. Eu voltei, entreguei o papel e eles não consideraram. Enfim, era para ser assim, né? O que mais, gente? Primeira fase, escrita. Segunda fase, prova didática. Tu tem que ir lá falar, apresentar. A terceira, que é muito comum também. Tu tem que apresentar é uma defesa da tua produção acadêmica. Basicamente, tu vai apresentar um memorial de tudo que tu já fez. Então, o que tu já fez de projeto, o que tu já fez de artigo, o que tu já fez de pesquisa, tudo que tu já fez na vida acadêmica. Tu tem que apresentar um projeto voltado para a graduação. Então, o que tu vai fazer no teu ensino da faculdade? Tu tem que fazer um projeto de pesquisa, tu tem que fazer um projeto de extensão. E tu tem que fazer também um projeto para dizer o que tu vai fazer com a pós-graduação. Eu espero que eu não esteja falando grego aqui contigo, mas quando o professor entra na faculdade, ele entra para dar aula para graduação e preferencialmente também para o programa de pós. Se tem mestrado, eu vou ter que dar aula no mestrado também. Entende o que eu quero dizer? E aí eu tenho que, na hora que eu entrar na faculdade, já dizer tudo que eu quero fazer, tudo que eu pensei em fazer, e eles vão dar uma nota para isso, certo? Depois disso, a gente tem mais uma prova ainda, que é uma das principais, que é a prova de títulos. Lembra? Embora tu seja obrigado a ter doutorado na federal, por exemplo, isso conta ponto. Se tu tiver um doutorado em determinada área, às vezes ter o doutorado em direito conta mais pontos do que ter o doutorado em outra área, por exemplo. Porque nem sempre o concurso é só para doutores em direito, às vezes é doutores interdisciplinar. Entende o que eu quero dizer? Aí aqui conta muito o que tu já escreveu de artigo, o que tu já escreveu de livro, capítulo de livro. A produção acadêmica conta muito aqui.
e tudo isso vai compor a nota para a gente saber se tu foi aprovado ou não. Eu quase fiz um concurso para professor de carreira, acabei não fazendo porque não deu, era muita coisa na vida acontecendo, mas é um concurso que dá bastante trabalho, gente, porque ele não é um concurso que tu vai sentar e fazer uma prova. Eu não tô com isso desmerecendo outros concursos, mas esse concurso tu tem que estar focado nele, porque tu tem que fazer projeto, porque tu tem que pensar na tua defesa de ti mesmo, tu tem que estudar aqueles temas e tal. Então, é um concurso que ele é muito exaustivo, entende? E ele não dá muito tempo, assim, de uma coisa para outra. Imagina, tu tem que entregar todos os projetos, de forma geral, tem que entregar tudo na época da inscrição. Então, tem todo um trabalho para se inscrever. É bem complicado, é bem difícil. Mas, enfim, né? É o que é. A gente sabe que para ser professor de universidade federal não é nada muito simples, mas é bom que tu saiba, tu já tô te preparando para que tu possa aí ver o que tu pode fazer para adiantar na tua vida, ok? E aí, gente, já finalizando esse vídeo, que eu prometi que não ia ser muito longo, tô me esforçando aqui, a gente tem que falar de duas coisinhas, tá? Ainda. Primeiro, o que tu precisa ter de característica para ser um bom professor? E assim, primeiro, tu tem que gostar de gente, como eu falei, né? Não tem coisa pior do que um professor que não sabe lidar com um aluno. Segundo, tenha paciência. Tu tem paciência para ajudar as pessoas? Assim, não é que tu tenha que ter paciência para tudo, mas os alunos estão ali para aprender. Não é porque tu sabe mais ou porque tu viveu mais que tu pode achar que todo mundo deveria saber como tu. Entende que isso parece para mim tão básico, mas eu percebo que tem pessoas que não entendem. Então, por exemplo, para dar aula para iniciantes, muitos professores não podem, não conseguem, não têm capacidade. Eles dizem que não têm paciência. E aí eu vou deixar um minuto de silêncio, aí um segundo de silêncio, porque se tu é professor e não tem paciência, talvez tu esteja na profissão errada, né? Mas enfim, olha, o professor tem que ter curiosidade de pesquisar, porque a pesquisa faz parte da nossa vida, mesmo que tu tenha outros trabalhos, por exemplo, tu é professor de uma universidade particular e tem outro trabalho além de ser professor, né? Tu é advogado e tudo mais. A pesquisa ela tem que estar com a gente tem que ter vontade de descobrir, a gente tem que ter vontade de, sabe, melhorar o sistema, trazer respostas para problemas das pessoas, isso é muito importante. E assim, a pesquisa, gente, ela é uma área muito interessante. Eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que a gente conseguir pesquisar o nosso tema, a gente conseguir escolher algo que a gente quer entender melhor e poder se dedicar para isso é algo muito genial. Porque muitos pesquisadores ganham muito bem para pesquisar. Gente, isso existe, no Brasil isso existe. É claro que não é a maioria, é claro que muita gente sofre. Eu mesma estava falando esses dias como a gente gasta, como a gente investe dinheiro para poder ter a nossa formação, mesmo que tu faça mestrado e doutorado em uma instituição pública, tu vai ter um gasto muito grande. Infelizmente, não é todo mundo que consegue arcar com isso. Então, só para exemplificar, no meu estado existe apenas um programa de doutorado em Direito em universidade pública. Então, todo o estado, as pessoas têm que se degladiar, digamos assim, pelas vagas que aquele programa oferece, que é o programa que eu consegui entrar, e sou muito grato por isso. Mas, enfim, existe toda uma questão, né? A gente tem que ser instigado pelo conhecimento, a gente tem que ter vontade de aprender, a gente tem que ter vontade de ensinar, a gente tem que ter gás para ter essa vida que ela não é uma rotina. Embora eu tenha aula da segunda-feira, eu tenho a rotina das aulas, por exemplo, mas eu não tenho a rotina do dia a dia, gente. A gente nunca sabe o que vai acontecer numa sala de aula. Tem uma coisa que eu aprendi é que tu nunca sabe quem vai estar te assistindo, o que a pessoa vai pensar, o que ela vai te responder, às vezes o que ela vai interpretar do que tu falou. E, assim, eu sinto também que o professor ele tem uma responsabilidade de falar de questões que vão um pouquinho além do tecnicismo. Nem sempre dá tempo, mas nós somos exemplos de certa forma. Os professores são os primeiros contatos que os alunos têm com o mundo do direito. Depois eles vão ter estágio, vão ter chefes, promotores e juízes, mas, de forma geral, muitos alunos, o primeiro contato é o professor. E se o professor, ele mesmo não leva o direito a sério, por exemplo, tem professores que fazem brincadeira, né? Sei lá, com brechas da lei, que fazem brincadeiras com o direito servir a eles próprios, eu acho péssimo, porque isso já nos traz uma ideia ruim do ensino em si. Enfim, mas cada um tem o seu jeito, né? E o que eu quero te alertar, ademais? Gente, tu pode se preparar, até tu deveria, se tu quer ser professor, se tu pensa nisso. E olha, tu não é obrigado a ser só professor, como eu falei, né? Só professor. Professores odeiam quando perguntam, você só dá aula ou você também trabalha? Como assim? Eu trabalho muito.
Mas o que eu quero dizer é que tu pode ser professor e aliar isso a outras profissões. Se tu quer ser juiz, promotor, delegado, tu pode também ser professor. É claro que não vai ser uma dedicação exclusiva, é claro que provavelmente tu vai ter que conseguir um regime que dê para, né, tu dar conta de todas as atividades, mas tu pode ser sim professor, e aí é importante que tu entenda suas características, porque não é porque tu é juiz ou porque tu é promotor que tu não tem que ter paciência com os alunos, que tu não tem que ter vontade de ensinar, que tu não tem que ter vontade de estar ali, certo? E assim, como eu falava, durante a graduação, por exemplo, tu pode ir criando teu currículo, tu pode ter experiências que vão te auxiliar a explicar coisas no futuro. Porque o que eu percebo é que muitos professores se fecham muito na teoria. Então, eu fiz questão de advogar durante um tempo, né, depois que eu terminei o meu mestrado, para poder falar sobre isso, para poder contar para os alunos como foi, para poder falar do dia a dia. Eu uso muitos exemplos nos meus estágios, porque foi ali que eu aprendi muitas coisas da vida real e que não adianta, eu penso, né? Na minha percepção, não adianta ir para a faculdade e dar aula para alunos sem poder falar da prática, um pouquinho nem que seja. Olha, vivi isso, isso e aquilo. Isso deu certo, isso não deu, isso é legal, isso não é. Entende? Então, assim, eu sou uma pessoa que acredito que a prática ela tem que andar junto com a teoria, certo? Então, se tu quer ser um bom professor, tu tem que conseguir abranger tudo isso. Existem excelentes professores que vivem só na teoria, e eu estudo muito eles, certo? Eles são incríveis. Mas ter experiências nunca fez mal a ninguém. Tu ter vivido outros ambientes, tu ter feito estágios, tu ter trabalhado em outros lugares, só pode te ajudar. Tudo que tu fizer na tua graduação, tudo que tu fizer depois de formado, tudo isso conta como experiência. Então, começa a viver de uma vez, criatura. Eu sempre falo que na graduação a gente tem a possibilidade de trabalhar estagiando em diversos lugares, em lugares diferentes, em instituições diferentes, com pessoas diferentes, a gente tem muito para aprender. Então, se tu quer ser professor, não adianta só sentar e estudar e decorar teorias. Tu tem que ter a vida também, tu tem que entender muito também do que acontece na prática, tu tem que entender os teus alunos. Eu gosto muito de ser a professora, entre aspas, psicóloga, porque eu gosto de ver o que está acontecendo, eu gosto de saber como é que está indo aquele aluno, eu quero saber se ele está conseguindo, sabe, crescer. Porque senão, então, hoje boto um robô, eu gravo ali a minha cara e eu só repito sempre a mesma coisa. Na minha percepção, não é isso que a docência é. Mas é apenas a minha percepção, né? Então, cada um tem a sua. Ok? Mas eu queria muito que tu fosse um professor assim, que se importasse com os alunos, tá? Vamos combinar que isso é legal, isso é diferencial, tá? Gente, falei muito, tentei ser o mais sucinta possível. Se ficou alguma dúvida, se alguma coisa eu não falei, comenta aqui embaixo, me pergunta. Eu gosto muito de debater esse tipo de assunto. São opções que a gente tem para a vida. Talvez tu nunca pensou em ser professor e de repente tu está pensando. Eu espero que esse vídeo tenha aclarado algumas questões. Eu trouxe hoje questões mais técnicas, sim, porque às vezes é difícil a gente entender aonde a gente está, ok? Mas é claro que a gente poderia, debater sobre dificuldade de sala de aula, quais os maiores problemas, quais são os pontos positivos e blá blá blá. Vamos deixar para um próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo.